Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23. Glória a Deus. Vamos começar do versículo 8. Que o título fala os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. José de Bazebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opuseram a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, retiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faço? Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém os primeiros 3 não chegou. Aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabsiel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança. Porém, ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém
porém aos três primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Nós vemos aqui, amados irmãos e irmãs, este parágrafo que Deus trouxe para ler, onde que fala sobre 37 valentes que Davi teve. Davi era um rei temente a Deus, e ele sempre procurou se nortear pela inspiração de Deus. Deus deu o dom para ele compor salmos, e a maioria dos 150 salmos que tem o livro dos Salmos foi composto por ele através da inspiração de Deus. Também ele, como fala em outra parte, ele era sisudo de palavras, mas ele era animoso. Quando ele pegava a sua harpa, ele era uma pessoa que tocava ali, animado. E o Senhor separou ele, irmãos, embora de uma forma incompreendida pela sua própria família, mas o Senhor já tinha um projeto na vida de Davi desde o ventre da sua mãe. Todos nós que estamos aqui, amados irmãos e irmãs, nós somos escolhas de Deus. Deus nos escolheu, e ainda é mais sublime saber que, além de escolher, Deus nos elegeu para si. Nós fomos eleitos pelo Senhor e Ele nos escolheu. Nós somos aqui escolhas de Deus na terra. E essa escolha, ela vem desde o ventre das nossas mães. E quando Deus tem uma escolha na vida de alguém, junto com essa escolha há uma proteção. Porque os intentos de Deus, Ele faz questão que eles se cumpram. É claro que Deus sabe que a partir do momento que o inimigo percebe que sobre uma vida está uma escolha de Deus, ele começa ali a atuar de forma ostensiva e buscando destruir aquele ou aquela sobre quem tem a escolha de Deus. Tem vários irmãos e irmãs, independente da faixa etária que está aqui nesta noite reunido, congregado, e podem confirmar isto, se fizer ali uma reflexão agora, vai falar: meu Deus, quantas coisas já aconteceram na minha vida. Outros tiveram dificuldade para vir ao mundo, para nascer. Outros já foram livres de perigos, de enfermidades, de tantas outras coisas, de acidentes, muitos podem até ter visto uma arma na sua cabeça, ou outras coisas, mas como tem a escolha de Deus sobre cada um de nós, há também uma proteção de Deus. Porque os intentos de Deus, eles são insondáveis, só que eles têm
o Senhor, Ele faz questão de concretizar os seus intentos. Nenhum de nós sabemos a forma que nós deixaremos este mundo. Uns dormem e não acordam mais. Outros vão de diferentes formas. Mas aqueles que o Senhor o escolheu, eles nunca vão fora do tempo. Eles podem passar pelo vale da sombra da morte, mesmo assim a morte não os leva. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que tem uma escolha de Deus sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, e é por isso que ainda tu estás na terra. E é por isso que ainda tu estás nesta graça. Porque se não fosse isso, nem aqui nesta alta e soberana vocação, tu estarias mais. E Deus tinha assim um plano na vida de Davi. E antes que ele assumisse, irmãos, tomasse posse daquilo que Deus tinha prometido e daquilo que Deus tinha já ungido e determinado para ele através da unção, ele seria rei. Antes disso, o Senhor começou a mostrar a ele algumas formas que o Senhor estava com ele. O Senhor começou a dar alguns sinais, começou a se manifestar. Tanto é, irmãos, às vezes nós lemos ali e não fazemos muito caso daquilo que está escrito, mas ele conseguiu matar um urso e matar um leão também. Quando esses dois animais, que são animais predadores de grande porte e grande força, eles vieram sobre o rebanho de ovelhas do seu pai, ele foi tomado por Deus e ele matou tanto o leão como o urso, antes de ele assumir o trono. Só que ele já tinha a unção de Deus sobre a sua cabeça. Irmãos e irmãs, um dia nós iremos reinar, não aqui nós já reinamos, e nós somos reis e sacerdotes. O irmão pode não entender isso, a irmã pode não entender isso, ou entendendo, pode não saber o grande valor que isso tem. Mas aqui nós já reinamos, nós somos reis e sacerdotes. Reis porque nós reinamos sobre o pecado. Tu estás aqui por mais fraco que tu sejas, mas tu não tem mancha de pecado. O pecado já tentou te manchar, já tentou te macular, mas tu estás reinando sobre o pecado. Isso daí é por conta da unção de Deus na tua cabeça. Mas essa forma de nós reinarmos, irmãos, ela é só essa luta, essas batalhas, ela é só para esse tempo, esse período que nós passamos sobre a terra. Porque nós um dia nós reinaremos, mas não com um corpo desse, porque esse corpo aqui, ele é limitado na idade, no tempo. Nós reinaremos não num corpo desse, e nem neste lugar. Por mais lugares lindos, belos, que nós possamos encontrar nesse planeta, mas nada que se encontra aqui, nada pode se comparar com aquilo que nos aguarda, irmãos. Tem lugares que foram construídos com grande ostentação, nações, e onde que entra num lugar ali, vitrines com ouro, com pedras preciosas, e tantas coisas. Até as viaturas dos agentes de segurança são coisas assim. Mas nada disso, irmãos, se compara com o lugar que o Senhor vai nos levar para lá também
reinar, porque nós reinaremos juntos com Cristo. Porém, nós reinamos aqui e somos vitoriosos por causa da unção que está sobre a cabeça de cada um de nós. A Irmandade tem que dar atenção a isso e valorizar e clamar a Deus para que nunca essa unção ela se aparte da nossa vida. E Davi, quando ele foi à unção, irmãos, ela nos leva a prosperar, a sermos vitoriosos e a nós evoluirmos, subirmos degraus. Subir degrau na vida, irmãos, não é fácil. Principalmente na vida espiritual. Tem aqueles que eles acham natural e se acomodam ficando no primeiro rudimento. Mas a maioria não. Vai prosperando em Deus, no Senhor, e vai buscando aqui subir degraus na presença de Deus. E subir de um degrau para o outro na vida, principalmente na vida espiritual, ela não é fácil. Mas a igreja está fazendo isto. O Senhor está vendo que a igreja ela está galgando, ela está andando e caminhando, está subindo degraus. Tem um hino que fala, já bem longe estamos. Palavra, né, no Inário 4, falava assim, já bem longe estamos do Egito, do mundo, ó Deus. E pela fé, contemplamos pela fé os céus. Irmãos, será que nós não percebemos que nós já criamos uma grande distância entre nós e o mundo? Tem muitas coisas do mundo que estavam impregnadas em nós e hoje já não faz parte mais do nosso convívio. Nós não aceitamos mais certas coisas na nossa vida. Nós carregávamos insígnias e nós hoje já não carregamos mais. Nós tínhamos comportamentos que hoje nós já não temos mais e nem aceitamos ele voltar na nossa vida. Então nós já estamos muito distantes, irmãos e irmãs. Nós estamos muito distantes do mundo. É uma distância muito grande e a igreja já está numa altura que nós nem percebemos, mas a igreja está avançando, está subindo degrau por degrau. Só que quando Davi começou a reinar, ele começou também a se cercar de pessoas capacitadas, que ele sabia quem que eram os inimigos. Ele sabia quem que eram os filisteus e outros que tinham ali, irmãos, os assírios. Os assírios eram cruéis. Quando ele pegava alguém, um inimigo, ele escalpelava a pessoa, tirava o couro cabeludo, ele abria, tirava o couro do inimigo e ali eles, com requinte de crueldade, eles tratavam seus inimigos. E Davi sabia quem que eram os filisteus, os assírios e outros. E ele viu que ele precisava se cercar de pessoas capacitadas, senão o reino dele não iria ser próspero. E todos que estavam ali, irmãos, eles iriam perecer. E Deus foi dando luz para ele, e ele foi enxergando, este aqui é capacitado, este aqui. E outros começaram a se manifestar através de atitudes, como nós lemos aqui. Ele chegou a ponto de ter um exército grande, mas no meio de todo esse exército, se destacaram 37 valentes. Temos aqui, irmãos, que teve um aqui que ele feriu os filisteus até cansar, ele sozinho. Quando ele terminou, não tinha mais nenhum inimigo de pé, ele foi abrir a mão, não dava. O cabo da espada estava preso na mão.
nesse capítulo não fala, mas no outro fala que precisou ir soldados ali ajudar eles para abrir as suas mãos e tirar o cabo da espada, porque ele sabia que ele tinha que defender ali a sua vida e a sua nação também. É claro que tinha os períodos de tranquilidade, de paz, mas aqui eles todos, irmãos, se diferenciaram, todos que estão aqui que nós lemos, os 37, eles se diferenciaram no tempo da guerra, com obras no tempo da guerra. E hoje, amados irmãos e irmãs, o Senhor também já falou várias vezes para nós, que nós estamos em tempos difíceis, e nós sabemos que o nosso inimigo, ele é cruel. Ele não é um inimigo visível, que nem um povo assírio, que vinha e tirava a pele, tirava o cabelo, o couro cabeludo. Mas quando alguém cai na mão do inimigo, irmãos, o nosso inimigo, ele é impiedoso. A tortura é grande. E veja bem, irmãos e irmãs, quando o Senhor faz uma obra em nós, e o Espírito Santo faz morada em nós, e nós negligenciamos, e nós não sabemos ali valorizar a obra de Deus em nós, e o Espírito Santo se ausenta de nós, vem 7 espíritos piores, porque a nossa casa está vazia, e o nosso estado ele vai ficar pior do que o primeiro estado antes de a gente se batizar. O nosso inimigo ele é cruel e é o que ele está fazendo. Ele está com impiedade, ele está entrando no meio de muitos na obra de Deus, está arrastando sem piedade e fazendo um grande estrago no meio das famílias. Mas Deus, aqui nesta noite, Ele vai derramar valentia para toda esta congregação que está aqui reunida. Irmãos e irmãs, preste atenção. Sem valentia, com comodismo, nós não vamos vencer os dias que nós estamos vivendo. Os dias que os nossos pais, que os nossos avós e que os nossos antepassados viveram na graça, foram dias difíceis. Mas nós estamos nos piores momentos da era cristã, irmãos, que nós chegamos, foram no pior estágio da humanidade. A humanidade, ela chegou num estágio deplorável. E nós estamos vivendo no pior estágio. Tem pessoas aí até aconselhando, se eu pudesse, seria bom nem mandar minhas crianças para a escola, porque as coisas que estão entrando no meio dos ensinos, no meio dos estudos, nas grades curriculares, irmãos, são coisas assombrosas. E nós muitas vezes não percebemos isso. Eu não canso de falar isto. Uma das coisas mais nobres, todas as coisas que acontecem no nosso meio são nobres, mas uma das coisas mais nobres que aconteceu nos últimos tempos no meio deste povo foi a criação do espaço bíblico infantil, irmãos. Seria bom que os pais pegassem, quando sair os filhos do espaço bíblico infantil, questionassem, procurassem saber o que aconteceu ali. Irmãos, o Senhor separou as irmãs para também estar nesta nobre missão, porque estão mexendo com a mente das crianças em muitas escolas, nos desenhos animados,
nas músicas infantis e tantas outras coisas, com influencers digitais, e estão querendo, irmãos, tirar já da criança aquilo que é sublime. Aí vem as crianças, fica aqui no espaço infantil, pega um assunto das Sagradas Escrituras, de uma forma didática, pedagógica, numa linguagem que dá para a criança entender. Irmãos e as irmãs estão lá, naqueles minutos, aquelas horas que fica ali, desconstruindo tudo aquilo que o inimigo quis construir na cabecinha destas crianças. Eles atacam de lá e nós nos defendemos daqui, irmãos. Isto tem que estar não só nas nossas irmãs, oremos sempre por elas e por suas famílias, que às vezes o desânimo e outras coisas querem pegá-las, e os irmãos também que fazem parte disso. Mas, irmãos, nós precisamos, não só as irmãs, todos nós, precisamos ter essa consciência que nós temos que estar munidos de armaduras e de revestimentos que faça com que nós, irmãos, venhamos através daquilo que Deus colocou e colocar em nós, desconstruir com destreza aquilo que o adversário está querendo injetar em nós e nos nossos filhos e na nossa família também. Porque se nós não tivermos essa destreza, nós não vamos saber como tratar com as situações que nós estamos enfrentando dentro de casa e as situações que estão se desenhando no meio das famílias. Se nós não tivermos destrezas, em vez de nós ganharmos a nossa família, nós vamos distanciá-las de nós. Distanciar uma criança, distanciar um jovem e até ter problema no relacionamento conjugal, se nós não tivermos destrezas. A Irmandade não imagine como está o laboratório do inimigo. Ali, irmãos, ferramentas e mais ferramentas e tantas outras ciladas para destruir a igreja, para destruir a família e também a humanidade que jaz no maligno. São armas, irmãos, ferramentas que ele se utiliza de todas as formas para nos desestabilizar. Irmandade, no amor do Senhor, vamos despertar. No amor do Senhor, vamos reagir. O assunto é mais sério, irmãos. Nós temos que pedir a Deus que nós, irmãos, deixamos, é um pouco forte falar isso, mas a Irmandade suporta esse termo que vai ser usado, que nós deixamos a nossa infantilidade espiritual de lado. Irmãos, nós temos que buscar de Deus, porque o assunto é muito sério. Cresceu o ocultismo, cresceu, irmãos, a bruxaria, cresceu tantas outras coisas. E eu vou contar aqui uma coisa para a Irmandade. Um dia o Senhor me revelou isso, que o príncipe das trevas, ele cobrou dessa forma, falou: se os evangélicos, eles não têm vergonha, eles não se envergonham de falar que são evangélicos, de andar com uma Bíblia, de se trajar, de se vestir. Ele cobrou aqueles que estão na mão dele. Por que vocês têm vergonha? Exigiu que ele saísse do anonimato. E a terra está aí. Os irmãos veem o que estão acontecendo. Que antes era no anonimato, hoje não, irmãos. Não está mais no anonimato, não. E cresceu muita coisa.
Leia Apocalipse. Tem anjos que estavam presos, outros ali perto do rio Eufrates e outros presos, que eles iriam ser soltos no tempo do fim. São anjos do mal. Tem uns, irmãos, que a crueldade é semelhante à dos príncipes das trevas. Então, irmandade, espere. Cuida do pedacinho de terra com lentilha, como cuidou esse daqui. Cuida do pedacinho de terra com lentilha. Cuida como valentes da tua casa. Fala, isso aqui não vai entrar aqui. Defenda com valentia, porque como Deus foi com Davi, quando ele pelejou com o gigante, como Deus foi com Davi, como ele pelejou contra um urso, contra um leão, Deus manda falar para a igreja, Ele será conosco também, irmãos. A igreja não tema. Agora eu vi, agora está acontecendo aquilo, do lado da minha casa mudou assim, ali na esquina. Irmãos, a igreja não tem que temer. A igreja só tem que se posicionar e andar em comunhão com Deus. Deus vai fazer uma pergunta aqui. Todos que estão aqui, quer receber nesta noite o dom de andar na terra em comunhão com Deus? Está aqui, amados irmãos, tão lindo. Lê lá em Gênesis, Enoque, ele andou 350 anos com Deus e depois foi arrebatado para não ver a morte, foi transladado. A igreja quer esse dom de andar em comunhão com Deus. Nós precisamos disso, andar a todo momento. Outro dia eu entrei no meu local de trabalho, saudei uma irmã. Falei, tudo bem, né? Estou aqui em comunhão com Deus. Irmãos, isso é muito lindo ouvir isso daqui. Então nós precisamos, e Deus cobra da igreja. Ele quer um posicionamento do seu rebanho. A igreja tem que se posicionar. Tratar o inimigo como realmente um inimigo. Irmãos, não faz sentido. Nós sabemos quem ele é, aonde ele está e aonde ele estava, quais os objetivos e quais os projetos e planejamentos dele, o que ele quer por ser humano. Não faz sentido a gente saber disso e não tratar ele como inimigo. Ele é um adversário, mas sabe, ele pode de vez em quando eu me aproximar, ficar encantado com alguma coisa que ele lança, eu ter algum entretenimento que ele lançou. A gente vai caminhando assim e deixa ele lá, mas não, irmãos, vamos aprender a tratar o inimigo como inimigo e Deus como Deus. E o mestre como realmente o nosso mestre, como a nossa referência espiritual neste mundo de treva, como a nossa inspiração. Ele é inspirador para o nosso modo de viver, para o nosso modo de andar, para o nosso modo de vestir. Quem é a tua inspiração? É meu mestre. É meu mestre, ele me inspira a tratar dos meus filhos, ele me inspira a eu viver, aleluia, com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu esposo. Ele me inspira a eu me vestir, ele me inspira aonde que eu devo colocar os olhos. É ele que me inspira, ele exerce um domínio na minha vida, ele exerce um controle na minha vida.
Eu entreguei a minha vida sem medo nenhum nas mãos dele. Eu disse para ele que ele pode fazer o que ele quer de mim, porque eu confio nele, e a minha confiança é 100%. Não é uma confiança parcial, é uma confiança plena. É essa posição que Deus quer. O inimigo, tratar ele com o inimigo. Ou não? Só que a gente sabe que tem alguma coisinha esquisita, mas não é tanto assim. Deixa eu trazer para minha casa. Isso aqui, sabe, meu filho, festa junina. Isso aí não tem problema. Qual que foi a origem? Onde que foi a origem? Pega a história. Onde que foi a origem? Se tem conexão com a idolatria, como não tem problema? Irmandade, Deus quer encher nesses últimos tempos o seu povo de luz, de sabedoria, de ciência, de inteligência, porque exército sem inteligência cai nas armadilhas fácil do inimigo. Hoje o Senhor vai encher a tua botija de azeite, que a tua lâmpada ela estava quase se apagando, e o que se levantou na tua vida, o que te cercou, o que te rodeou, o Senhor manda te dizer: deixa nas minhas mãos de Deus, deixa nas mãos do Senhor. O que te cercou, o que te trouxe um pouco de pavor, de insegurança, Senhor, isso começou a trazer aflição. Essas coisas que estão cercando minha casa, está trazendo aflição. Esse caminho, esse comportamento da minha criança está começando a me trazer aflição. Esta frieza no meu relacionamento, na minha família, está começando a me trazer aflição. Deixa tudo nas mãos de Deus, porque Ele te promete, Ele vai limpar o teu caminho na íntegra. Vai limpar. Tu crê que a partir de hoje o Senhor começa a tirar todas as pedras do teu caminho? Isso é por um período de tempo, mas chegou o tempo de Deus limpar o teu caminho. Claro que vai vir outras provas, outras dificuldades. O Senhor, chegou o tempo dele tirar todas as pedras do teu caminho. Chegou o tempo de tu dar na mão dele o teu problema, que ele vai desatar nó por nó, nó por nó. Receba a inteligência divina. Aleluia. Tu és um cidadão dos céus, tu és uma cidadã dos céus. Qualquer coisa que vem atrofiando a tua mente, vem bloqueando o teu cérebro, tirando a tua capacidade de reagir, aleluia, de conduzir a tua vida ela entrou num ritmo que parece que tu está tudo engessado, tudo engessada, não consegue ter a capacidade para reagir. Aí tu começa a ler, falar: acho que eu estou com TDAH, acho que eu sou uma pessoa procrastinadora, eu tenho tanta coisa. Olha, seja o que for, seja procrastinação, seja TDAH, seja ansiedade, seja o que for, hoje tu vais levar o dom de Deus. Igreja é uma palavra diferente, mas Deus, Ele quer trabalhar no nosso meio. Deus quer tirar, irmãos, esta vitimização. Nós nos fazemos muito de vítima, bendito é o Senhor, e Deus, Ele quer mostrar que sobre nós tem uma unção, tem uma benção, tem um olhar. O cetro da impiedade, ele não permanece na sorte do justo. Deus quebra o cetro da impiedade agora na tua vida.
É coisa pesada assim, que está mexendo contigo, que está mexendo na tua saúde, que quer te jogar em cima de uma cama, desanimado, desanimada, quer tirar a tua inspiração. Ah, irmandade, eu creio que o Senhor está me mostrando aqui, aquele mesmo vigor que estava em Caleb, com 85 anos, ele chegou a Josué: me dá as terras que foram prometidas, porque o vigor de 40 anos atrás ainda está aqui. Receba agora esse glória, esse louvor. A irmandade não está percebendo, mas está caindo muita coisa por terra. Vai com esta virtude, entra na tua casa, porque teve alguns que não conseguiram te acompanhar, então ficaram em casa por um motivo ou por outro, mas não conseguiram te acompanhar. Só o que Deus está te dando aqui é eficaz. Não é só para você sentir uma virtude aqui e chorar como tem muitos chorando, e glorificar a Deus como tem muitos glorificando. Não é só para isso, sair daqui acabou, não. Isso aqui vai entrar dentro da tua casa contigo, vai andar pelas ruas contigo, amanhã vai entrar onde que tu entrar contigo também. Glória, vai com esta virtude. Ah, irmãos, o que Deus está mostrando, o que Ele vai fazer através desta palavra. Deixa a fé. Só entenda uma coisa para finalizar. Isso aqui, com todo respeito, isso aqui não foi um discurso humano. Entenda uma coisa, isso aqui foi palavra de Deus. Aleluia. Tem pessoas que não vão, deixa eles para lá, mas isso aqui foi palavra de Deus, não foi discurso humano. A palavra de Deus, ela é mais purificada do que a prata refinada 7 vezes no fogo. A palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir todo o intento humano, e não há nada que esteja escondido que a palavra não coloque sobre o telhado. Tem coisa que Deus vai ser obrigado a colocar no telhado, mas o mal vai cair e sair da tua vida hoje. Não se assuste, mas quando alguém for mexer na tua casa, alguma parte, ou vai abrir ali um buraco para fazer alguma reforma, ou vai cuidar do teu jardim, alguma coisa, o Senhor vai fazer alguém encontrar o mal enterrado lá na tua casa. Mas fique em paz, que se Deus é por ti, nada pode destruir a fé que Deus coloca em nós. Glória a Deus. Eu ia encerrar a palavra aqui, eu estou vendo o horário, mas Deus está mostrando que Ele está quebrando aqui, irmãos, algum jugo da vida de alguém. Deus seja louvado.